porque neste momento o vice-presidente Geraldo Alckmin está falando sobre as tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Vamos ouvir o vice-presidente da República. E um superávit e não déficit. Aliás, dos 3 países do G20, só 3 Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Se nós formos verificar a tarifa média de entrada de produto americano no Brasil, é 3,1% a tarifa para entrar um produto americano no Brasil. E 75% da exportação brasileira, dos 10 produtos que eles mais exportam, quase 8 é ex-tarifário. A tarifa é zero. Então a medida é extremamente injusta e descabida, porque os argumentos levantados na seção 301, e aqui vão ser explicitados pelos ministros, não tem parte de uma base totalmente falsa, não tem menor justificativa, seja a questão do PIX, que aliás mesmo com o PIX cresceu de 2018 para cá, cartão de crédito 150% no Brasil, desmatamento recorde, nós estamos batendo recorde de desmatamento. Então todas as áreas que a gente for verificar, as bases não têm a menor procedência. Destacar também que mesmo com todas essas questões, nós estamos batendo recorde de exportação. O Brasil, ano passado, exportou 347,8 bilhões de dólares. Foi recorde de exportação. E este ano, no primeiro semestre, novo recorde de exportação. Foram 184,8 bilhões de dólares. Porque o Brasil diversificou. Ele abriu novos mercados. Aliás, destacar que com o empenho do governo do presidente Lula, fizemos o acordo Mercosul, Singapura e Mercosul-EFTA, que deve nos próximos dias o presidente assinar o decreto da internalização, e o maior acordo entre blocos do mundo, que foi o acordo Mercosul-União Europeia. E o Brasil defende o livre mercado com regras da OMC, defende o multilateralismo. E destacar que nós temos uma lei, que é a lei da reciprocidade, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, aprovada por unanimidade, e que o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la. E uma palavra aos setores afetados, contra os que sabotam o Brasil lá fora. O governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior. Mas destacando que o ano passado foi o recorde de exportação e este ano, no primeiro semestre, também recorde de exportação. Muito obrigado, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, caros colegas, membros da mesa. Eu, muito rapidamente, quero acrescentar muito poucas coisas ao que disse o vice-presidente Alckmin, inclusive porque hoje já fiz uma declaração à imprensa por volta das 2h da tarde a respeito, no momento da divulgação de um texto no Instagram a respeito, em reação ao texto do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre as taxações.
Eu gostaria só de dizer que desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades americanas. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava na função também de ministro da Indústria e Comércio, liderou essas reuniões e foi testemunha sempre do interesse brasileiro em negociar e discutir. Também é muito importante recordar que a carta do presidente Trump ao presidente Lula no dia 9 de julho de 2025, quando as tarifas foram elevadas a 50%, que foi justamente após essa carta, por expressa motivação política em tentativa de interferência no Poder Judiciário brasileiro. A carta que foi enviada neste momento pelas mídias sociais... E você que está na TV aberta, fique agora com o PAN na área. A gente segue acompanhando a coletiva de imprensa aqui no nosso 3 em 1, que acontece lá em Brasília. Neste momento, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, detalha o posicionamento do governo brasileiro em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. No primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou a disposição de negociar qualquer tema. E aí, nesse sentido, as declarações do secretário de Estado americano, vinculadas na madrugada de hoje, nas redes sociais, a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiro. Reitero, como disse há pouco, que o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas durante o curso das negociações. Reitero a disposição do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, de sempre seguir negociando, aberto à negociação, e reitero também a preocupação do governo, mencionado pelo vice-presidente, com os setores afetados. As medidas serão tomadas e anunciadas e pretendemos, portanto, continuar sempre abertos à negociação e ao diálogo, não só com os Estados Unidos, mas com todos os países, o que é a característica da política externa brasileira. Muito obrigado, vice-presidente. Obrigado, ministro Mauro. A palavra para o ministro Márcio Elias Rosa, o anfitrião aqui do MIDIC. Muito boa tarde, obrigado, Lércio. Boa tarde a todos, vice-presidente Alckmin. Rapidamente, eu não vou repetir o que já foi dito, mas tentar ser bem objetivo e depois responderemos as perguntas, né, que eventualmente sejam formuladas. Primeira observação que o presidente Lula nos pediu, inclusive que mencionasse claramente, é de que o governo, a partir de agora, tem como prioridade atender e apoiar esses setores atingidos por essa injusta, indevida e ilegal tarifação que nos foi imposta. Esses setores mais atingidos são basicamente madeira, o setor de madeira, máquinas, equipamentos elétricos, móveis, mobiliários, produtos cerâmicos, calçados, açúcar. Esses setores poderão contar com a ajuda do governo federal de diferentes formas, de diferentes modos. Um deles é apoiando a diversificação de mercados. Nós temos o segundo microfone está chegando. 2.400 empresas exportadoras para os Estados Unidos. Esse número é o número da SESEX, 2.400 empresas. Essas 2.400 empresas apoiadas pela Apex vêm diversificando mercados. Do ano passado para cá, 74% já estão acessando outros mercados. Não significa que elas estejam substituindo o mercado norte-americano, porque não é uma tarefa fácil, mas elas estão diversificando o mercado e nós vamos continuar nesse processo de diversificação do mercado. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, que era de 12,1%, já caiu para 9,4%. E os setores que foram atingidos terão o atendimento prioritário do governo federal, como foi no Brasil Soberano 1, em agosto do ano passado, no Brasil Soberano 2, no início desse ano. Eu queria também destacar a todos que com essa nova tarifa, ou essa recomendação que foi decidida ontem, nós vamos ter cerca de 18%
das nossas exportações para os Estados Unidos atingidos, o que corresponde a 7,4 bilhões de dólares. Isso levando em conta o ano de 2024, antes, portanto, do início do tarifaço. Se nós considerarmos 2025, a participação desses setores atingidos por esse tarifaço indevido cai para 15% ou 5,8 bi de dólares, não é? Entra em vigor no dia 22 de julho e para os bens, as mercadorias que estão em trânsito até o dia 29 de julho, aquele que for desembaraçado dia 29 de julho, até lá não tem a aplicação desses 10%. Eu queria destacar também que nós, com essa nova decisão do presidente Trump, nós temos sem tarifa na nossa pauta exportadora 57% do que a gente exporta para os Estados Unidos. Temos 24% sujeito àquela seção 232, aço, alumínio, setor automotivo, que pode chegar até 50%. E agora, com a seção 301, cerca de 18%. Eu queria só destacar que nós participamos intensamente das negociações que começaram lá atrás com o Dr. Geraldo, com o Mauro, ainda antes mesmo das visitas do presidente Lula, não é, à Malásia e à Casa Branca, mas nas últimas 5 semanas nós fizemos a cada 10 dias uma reunião de alto nível, envolvendo diretamente o embaixador Grier, não é? E a representação tanto do MRE quanto eu pessoalmente participando das reuniões. Nós tivemos 5 reuniões de alto nível, diretamente com o embaixador Grier, e outro número igual de reuniões técnicas, de nível técnico, além da apresentação pelo Ministério das Relações Exteriores dos memoriais, documentos, de todas as informações do âmbito da 301. A última reunião foi na terça-feira. Em todas as reuniões nós discutimos claramente quais eram os pontos negociáveis ou inegociáveis e nos afastamos, óbvia e evidentemente, de qualquer pretensão que pudesse expor ou a violação daquilo que é interesse nacional, soberania nacional, como é o caso do PIX, ou aquilo que poderia representar um grande dano, prejuízo para o setor industrial brasileiro. Os Estados Unidos da América, e aí eu chamo a atenção porque tem algumas pessoas defendendo a posição dos Estados Unidos da América, eles pretendiam nada mais, nada menos do que a abertura de todo o mercado do setor químico, a redução a zero das tarifas dos bens industriais, o acesso ao mercado do setor automotivo norte-americano e dentre outros setores. É óbvio que nessas discussões de altíssimo nível, técnicas, nós precisamos deixar claro o tempo todo que o governo do presidente Lula e o governo brasileiro jamais celebrará hoje, ou qualquer data, qualquer tipo de acordo que possa representar a violação dos interesses do país, do setor produtivo, das brasileiras e dos brasileiros. Basicamente é isso. Obrigado, ministro Márcio. Passa a palavra ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Obrigado, boa tarde a todos. Os argumentos contra o PIX acho que configuram um caso mais flagrante de entendimento de que, na verdade, os argumentos são algum tipo de desculpa para você tentar criar algum tipo de lógica, entre várias aspas, para você aplicar uma tarifa que inicialmente havia sido apontada a partir de uma lógica relativa a resultado de balança comercial, como bem falou o ministro, mas depois precisou ser alterada e no caso do PIX isso fica muito evidente. O PIX ele cumpre uma das funções do dinheiro de meio de pagamento de forma digital. Eu podia aqui falar um pouquinho sobre as questões de rede, por que faz sentido ser desse jeito, mas eu vou tentar usar como exemplo aqui uma outra metáfora para a gente poder explicar o quão pouco sentido faz a argumentação. Seria mais ou menos como você tentar dizer que você, ao criar o saneamento básico, prejudicou a receita de quem tem caminhão-pipa, basicamente. Por mais estapafúrdio que possa parecer esse argumento, mas nem ele se comprovou verdade. Uma vez analisado o que aconteceu efetivamente a partir da implementação do PIX, o mercado de cartão de crédito cresceu 150%, como bem disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quando a gente olha para as alternativas de o que aconteceu no mercado, quem perde espaço são os cheques e o dinheiro físico, o que é absolutamente desejável para todos. O custo de transação de você levar fisicamente cheques ou dinheiro físico é altíssimo. Então, o caso da implementação do PIX
ele consegue se configurar como um desses em que ele é benéfico para quem demanda e para quem oferta, para o setor público, para o setor privado. Ele produziu benefícios para a sociedade como um todo, e isso é reconhecido internacionalmente. A gente tem manifestações do FMI, do BIS, que é o Banco Internacional de Compensações, que seria tipo um banco central dos bancos centrais. O próprio Paul Krugman, que é um economista estadunidense que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, disse que talvez o Brasil tenha inventado o futuro do dinheiro, né? E mesmo um CEO, um presidente de uma das duas principais bandeiras, que supostamente seriam entre as empresas que teriam algum tipo de prejuízo com o PIX, o que não é corroborado pelos números, como a gente acabou de comentar, falou publicamente: não há o que se criticar do PIX, né? Então fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou, ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. E isso vai avançar de maneira bastante clara e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas. Do nosso lado, do lado do Banco Central, a gente vai seguir sempre fornecendo o PIX como algo gratuito, seguro e instantâneo, e seguir na evolução técnica do PIX em cooperação com outros bancos centrais para que cada vez mais a população brasileira possa ter acesso a serviços financeiros de maneira mais segura, mais rápida e com maior inclusão financeira. Agradeço as palavras do presidente Galípolo. Passo a palavra ao ministro João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa tarde a todos e todas. Os argumentos utilizados pelo governo norte-americano para justificar as tarifas são absolutamente improcedentes, não tem nenhum fundamento técnico, não está baseado em nenhuma informação comprovável. Ao contrário, ela é inclusive surpreendentemente modificada agora recentemente, porque no início o governo norte-americano afirmava que o Brasil tinha um descontrole do desmatamento, que crescia de forma intensa e que isso justificaria essa tarifa. Nós, como foi dito pelo ministro Mauro, participamos de várias reuniões, preparamos vários documentos demonstrando tecnicamente, inclusive utilizando auditorias independentes sobre os avanços da conservação. Na Amazônia nós reduzimos 50% do desmatamento nos 3 últimos anos e este ano seguimos reduzindo. Aliás, recentemente a imprensa noticiou uma queda recorde de desmatamento no mês de junho, caindo 38%, sendo que no primeiro semestre de 2026 nós tivemos o menor índice na última década, desde o início do novo monitoramento promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Verificando que seria impossível seguir acusando o Brasil de aumentar o desmatamento de forma descontrolada, apareceram com uma nova informação, essa ainda mais falsa. Qual é a nova informação? De que o Brasil estaria desmatando ilegalmente e inundando o mercado internacional com madeiras de origem ilegal, prejudicando diretamente a participação das empresas norte-americanas no mercado. Isso é absolutamente inverídico, por 2 motivos. Primeiro, porque o Brasil tem uma participação muito pequena no mercado internacional de madeira. O Brasil participa apenas com 0,65% de todo o mercado internacional de madeira. Portanto, uma participação muito pequena. Segundo, porque a nossa madeira não é a mesma que é produzida nos Estados Unidos pelas indústrias norte-americanas. Todo o parque industrial norte-americano se baseia na madeira floresta temperada, que é a floresta que existe naquela região, no hemisfério norte. Essa madeira, que é o pinus principalmente, não concorre e não compete com a madeira das florestas tropicais, que são chamadas madeiras de lei,
que são para outros usos. Portanto, não há nenhuma competição entre essas madeiras. Mas mesmo se houvesse competição, a acusação da ilegalidade é absolutamente inverídica. Por quê? Porque o sistema de exportação de madeira é hoje um dos mais rigorosos de todo o sistema de controle ambiental, por exigência, inclusive, do mercado internacional. Toda madeira exportada é certificada. Ela tem o seu acompanhamento desde a origem na floresta até o embarque. No embarque, os técnicos do IBAMA e da Receita Federal do Brasil monitoram as cargas. Não é possível hoje, em nenhum porto brasileiro, exportar uma madeira sem a verificação e a comprovação da cadeia de custódia. Essa madeira é retida. E mais, se uma madeira eventualmente pudesse ser exportada, ela é retida no porto de destino, porque o porto de destino é obrigado a checar a procedência. Portanto, esse sistema foi implementado no mundo todo, foi um trabalho feito pelas Nações Unidas, e hoje o sistema de tráfego internacional, trânsito internacional de madeira é absolutamente regular. Além disso, o governo dos Estados Unidos acusou o Brasil de retirar incentivos para desestímulo ao desmatamento. Ora, isso é um absurdo. O Brasil, nos últimos 3 anos, aprovou 4 resoluções do Conselho Monetário Nacional justamente para estimular a atividade rural, a observar as restrições ambientais, a destinar incentivos a quem procede de forma regular, estimulando boas práticas. Hoje, quem faz boas práticas no Brasil tem abatimento na taxa de juros, que é um incentivo absolutamente fundamental, que está reorientando a atividade agropecuária brasileira. Portanto, é com indignação que o Ministério do Meio Ambiente vê todo o trabalho realizado pelo Brasil sendo distorcido para ser utilizado numa justificativa de, como já foi dito aqui, uma taxação ilegítima, absolutamente irregular. Muito obrigado. Obrigado ao ministro Capobianco. Passo a palavra à secretária nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Maria Rosa Guimarães. Boa tarde a todos. Eu vou reiterar aqui muito do que já foi dito, em função de as alegações dos Estados Unidos no tema de anticorrupção também ignorarem todas as informações, dados, fatos, estatísticas que o governo brasileiro apresentou ao longo desse extenso processo que contou, como foi dito aqui, por mais de 30 reuniões. Inclusive, as falsas e injustas alegações muitas vezes são aqui corroboradas supostamente por dados desatualizados. O primeiro que eu gostaria de destacar é o relatório da OCDE de 2023, que trata, na verdade, de dados do governo anterior, quando nós já temos o relatório de 2026 da OCDE, que reconhece os avanços relevantes do Brasil no fortalecimento das políticas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Então, como nós sabemos, o tema da corrupção caminha junto com o da criminalidade. E o que nós esperávamos do governo norte-americano era um gesto de cooperação, uma resposta à proposta apresentada pelo Estado brasileiro, por determinação do presidente Lula, encaminhada pelo ministro Wellington César, uma proposta de cooperação e atuação conjunta. E não essa infundada alegação para sustentar injustas acusações de descumprimento de tal ou qual norma. Então, foi dito aqui também vastamente que as sanções, as tarifas são injustas, mas eu gostaria só de reforçar que nós agimos de boa fé e não tivemos nenhuma consideração pelas informações encaminhadas e nenhuma resposta à nossa proposta de atuação conjunta. Obrigado, secretária. Passa a palavra ao ministro da Fazenda, Dario Durigan. Primeiro, boa tarde a todos vocês que estão aqui. Primeiro, a gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida externa. E é inadmissível, do ponto de vista do governo, essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica,
seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. A política econômica de um país, ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. É para reduzir desigualdade, melhorar o bem-estar das famílias, combater privilégio e injustiça, que a gente adota uma política econômica num país. Portanto, eu preciso dizer, como ministro da Fazenda do Brasil, que essa medida, baseada em motivação falsa, ela fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Em especial, quando a oposição brasileira usa isso de muleta eleitoral, sem considerar os interesses do nosso povo. O segundo ponto, ressaltando o que já foi dito, o governo considera as tarifas ilegítimas, pois fundadas em argumentos falsos. O que atrapalha o consumidor norte-americano e o empresário brasileiro são as tarifas, que aumentam o custo para o consumidor norte-americano, atrapalham o empresário brasileiro que se esforça, que investe para expandir a exportação brasileira e reduz a participação dos Estados Unidos, como disse o ministro Márcio, na balança comercial e no comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A prova de que a economia brasileira e a economia norte-americana, nesses mais de 200 anos de parceria, são complementares, é que a decisão do próprio escritório de comércio ampliou as exceções, dizendo que são insumos essenciais à economia norte-americana. São mais de 2.000 exceções de itens da economia brasileira, da pauta de exportação, que foram consideradas numa ampliação pelo escritório comercial, se dizendo essenciais à economia norte-americana. A complementariedade das economias, que vem sendo construída pelos dois povos há muito tempo, está colocada na própria decisão do escritório de comércio, o que revela a ilegitimidade e a falta de razão e a motivação política do novo tarifaço. O compromisso da equipe econômica do governo é com a manutenção da estabilidade macroeconômica do país. E eu preciso dizer à opinião pública brasileira que a nossa estabilidade macroeconômica está mantida e estará mantida a despeito da interferência externa dos Estados Unidos. Com isso, eu não quero menosprezar o impacto negativo que porventura venha a se abater em alguns setores. Mas a gente vai seguir entregando recorde de emprego no país, de geração de emprego, mínima de inflação, recorde de balança comercial, de abertura de novos mercados, de investimento em infraestrutura, e não há país estrangeiro que interfira no destino do nosso povo. O governo federal esteve desde sempre ao lado das nossas empresas. E nós vamos seguir fazendo isso, como já foi dito pelo presidente Alckmin. Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Portanto, a gente, com coordenação do ministro Márcio Elias Rosa, os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Reconhecendo que alguns setores podem ser afetados, não a macroeconomia no Brasil, não a economia do país como um todo, me parece também incompreensível que alguns grupos políticos e lideranças empresariais reforcem e apoiem esse pleito internacional que não dá resguardo às prioridades dos próprios setores os quais eles representam. Para concluir, nós levaremos esse grupo de ministros ao presidente Lula, a retomada do processo de reciprocidade,
conforme determina a lei aprovada por unanimidade por todos os partidos políticos, por todas as lideranças políticas nacionais, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, e o presidente Lula nos dará orientação a respeito disso. E por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, como disse o presidente Gabriel, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Com isso, nós não estamos dizendo que nós não estaremos abertos à negociação, pois seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país que nos trate com devido respeito. Obrigado. Obrigado ao ministro Durigan. Vamos abrir agora as perguntas. Começando com a Bloomberg, eu queria que o jornalista ou a jornalista se Então, a coletiva de imprensa que foi concedida por diversos integrantes do governo, reforçando as falas do presidente Lula, que foi feita, né, por meio de uma postagem hoje durante a madrugada, de que o tarifaço foi injusto, reforçando também que pode ser aplicada a lei de reciprocidade e que estão abertos ao diálogo e também podem procurar novos mercados. Foram todos aí mais ou menos na mesma toada que o presidente Lula afirmou durante a sua postagem ao longo deste dia. E também falando que vai, né, um pacote aí de socorro pelo projeto Brasil Soberano e todas as empresas que serão atingidas por este tarifaço de 25% aos produtos brasileiros. Além do que foi falado e tratado hoje, é importante a gente discutir aqui qual vai ser a reação e a dimensão da resposta do governo federal. E por que eu digo isso? E por que isso é tão importante, meus amigos? Porque dependendo do que o Brasil responder com a lei de reciprocidade ou não, do outro lado tem os Estados Unidos, que está esperando essa resposta e, se tiver retaliação, já avisou. Vamos responder de outra forma. E essas tarifas podem tanto aumentar como diminuírem, dependendo da maneira que o governo brasileiro responder. Dávila, quero te ouvir em relação ao que pode acontecer a partir de agora e também a postura do governo federal em relação a esse tarifaço. Primeiro, Cássio, começou mal. Essa coletiva é péssima. É uma coletiva política, ideológica, e esta deveria ser uma negociação absolutamente técnica. E vamos explicar o porquê disso. O Brasil exporta para os Estados Unidos 37 bilhões de dólares. Vários produtos foram isentos das tarifas americanas. Aliás, a principal pauta de exportação brasileira hoje está isenta disso. Essas tarifas recaem apenas em 3% do que exportamos para os Estados Unidos, 9,2 bilhões de dólares. A gente exporta 37. Então, vamos colocar as coisas na sua devida escala. Nós estamos falando 3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Isso representa 0,36% do PIB. É nada. E parte dessa perda para o mercado americano, o Brasil já está vendendo para outros mercados, inclusive para a China. Então, veja só, coletiva de imprensa, com vários ministros, vice-presidente da República, fala do presidente. Olha, criando uma tempestade em copo d'água. A gente tem que colocar aí o tamanho dessa exportação. O Brasil exporta 3,7 bi para os Estados Unidos. 37 bi para os Estados Unidos. Isso é 9 bi da exportação, 9 bilhões de dólares. É em cima de 9 bilhões. Se a gente começar com esse discurso político errado numa discussão técnica, que é começar com soberania, retaliação de tarifa, etc., o que nós vamos fazer? Irritar mais os Estados Unidos, e aí esses produtos, a maioria dos produtos exportados para os Estados Unidos que estão isentos das tarifas, vão passar a entrar. Imagina se entrar a carne, o café, o suco de laranja, os aviões da Embraer. Imagina se começar a entrar tudo isso nas tarifas de retaliação, porque os Estados Unidos disse que vai, de alguma forma, retaliar os Estados Unidos. Então, vamos ter um pouco mais de adulto na sala dessa negociação. Vamos ter pessoas que põem o pé no chão, entendam que essa história de retaliação tarifária é um desastre para o Brasil. Vamos colocar as coisas na sua devida proporção. Estamos falando
uma super tarifa agora em termos de 3% do que exportamos para os Estados Unidos. Então, vamos tratar isso no âmbito da racionalidade, porque se isso for explorado politicamente, como apareceu agora nessa coletiva de imprensa, as próximas etapas podem ser desastrosas. O Brasil vai para uma retaliação tarifária, os Estados Unidos falam, então tá bom, esses produtos que estão isentos aqui vão começar a entrar também na tarifa americana. Então, é preciso ter calma, racionalidade e um pouco mais de seriedade em tratar uma coisa que afeta o interesse nacional. Olangani, eu quero te ouvir também em relação a isso, porque o governo brasileiro vive uma espécie de dilema entre uma ação mais política ou comercial. A gente fala na questão política de adotar, aplicar a lei de reciprocidade, a gente ainda não sabe quais serão as consequências. Muitos dos setores já demonstraram um certo temor em relação a isso, porque pode aumentar essa lista de impactos ou pelo menos de elementos que podem ser tarifados, por isso que tudo precisa ser adotado uma cautela. Mas, por outro lado, o Brasil precisa dar uma resposta. Uma resposta, pelo menos está vindo uma resposta um pouco mais forte, um pouco mais enérgica em relação a esse tarifaço. Como é que o Brasil pode adotar essa estratégia de conseguir responder à altura na política, mas também não ter impactos na economia? Eu responderia da seguinte maneira: olha, se você quiser taxar a gente aqui, é um problema que você vai gerar para a sua economia. E explicar para a população brasileira e para o empresariado brasileiro o seguinte: se você retaliar com tarifas recíprocas, novamente, a mesma lógica se aplica. É algo que prejudica a própria economia brasileira. Existe essa ideia de que quem aplica a tarifa protecionista está tendo alguma vantagem. E isso é uma inverdade. Na verdade, a tarifa protecionista, ela leva o país ao atraso, esse fechamento de mercado, traz inflação para o consumidor, encarece o preço das mercadorias. Uma indústria aqui no Brasil com tarifa protecionista, o que acontece? Ela tem dificuldade de comprar um maquinário lá de fora, uma tecnologia lá de fora, o que impede o desenvolvimento dela. Então, muitas vezes ela tem essa reserva de mercado, mas ela também não consegue se desenvolver. Se tarifa protecionista fosse solução, então o Brasil da década de 80, do Sarney, seria uma potência comercial, porque a economia era absolutamente fechada. Você tinha produtos que nem podiam entrar aqui no Brasil. Então eu responderia com muita naturalidade de não vamos aplicar a reciprocidade, e aí vai para a retórica, vai para o discurso, porque estamos buscando livre comércio, esse tipo de coisa. Bom, meus amigos, inclusive a nossa repórter, a Beatriz Souza, está acompanhando a coletiva, e um dos ministros respondeu que não há plano, por enquanto, do presidente Lula tentar conversar ou se reunir com Donald Trump. A gente conversou, inclusive, isso com o ministro Guilherme Boulos, para saber se o presidente Lula poderia adotar um canal direto de comunicação com Trump, já que na fala de Mauro Vieira, em nenhum momento Donald Trump foi criticado ou citado na sua fala. Então, o governo poderia, inclusive, trabalhar com esse canal de diálogo de diplomacia com o Donald Trump, já que Lula e Trump trocaram celulares ao longo das visitas do presidente Lula aos Estados Unidos. Inclusive, um dos ministros confirmou também que uma das rodadas de negociação, minerais críticos, foi colocado sob a mesa como uma opção, mas o governo brasileiro não aceitou, porque é um assunto aí inegociável. Ô Piperno, quando a gente fala dessa discussão envolvendo a questão mais comercial e econômica, a gente não pode deixar de lado também a questão política. E todo o tarifaço gerou um embate e também, claro, um debate político entre Lula e Flávio. Gerou, inclusive, aí troca de acusações no âmbito também eleitoral. Como é que você vê essa discussão entre Lula e Flávio, um tentando colocar no colo do outro a culpa? Flávio já fez várias críticas ao presidente Lula, tentando colar também o tarifaço à imagem do próprio Flávio, mas no meio de tudo isso há um temor por parte de vários setores da economia e o governo brasileiro que precisa retomar essas negociações ou pelo menos não piorar a situação do jeito que está. Bom, acho que tem algumas camadas disso aí. Primeiro, do ponto de vista político, eu acho legítimo o presidente Lula falar, até porque ele é citado também pelo governador, pelo governo americano toda hora, inclusive hoje, novamente, pelo Marco Rubio. Ele é um político, candidato à reeleição, e ele sabe, e aliás também tem pesquisas que saíram, a última delas hoje sobre isso, apontando que o presidente Trump é uma figura cada vez mais impopular aqui no Brasil, aliás, a rigor no resto do mundo. Então, também não perderia essa oportunidade. Essa é a parte política. Só que, depois dos encontros entre os dois,
foram também criados vários grupos de trabalho para discutirem setorialmente o que pode ser feito em relação a toda essa questão. E é importante que esses grupos não sejam desfeitos, que eles continuem conversando para que busquem algumas soluções. Então, os técnicos, eles têm que, né, eles estão imbuídos, eles são pessoas designadas para tentar esse tipo de mediação, esse tipo de solução. O fato do Brasil ter aprovado aí um mecanismo que permite retaliação, eu concordo com a figura de linguagem de que essa é uma arma na mesa para não ser usada. Não tem que usar por enquanto. Quer dizer, veja, o Brasil vai prever exportar esse ano 394 bilhões de dólares, segundo o dado da semana passada. Até aqui, o superávit vem crescendo bastante em relação ao ano passado e o volume de exportações já cresceu quase 12%. Nós estamos falando do volume exportado para os Estados Unidos, que chegou a 37 no ano passado, já com viés de queda. Em outros tempos passou de 40. Ora, 37 em relação a 394 dá mais ou menos 9 pouquinho por cento do volume exportado pelo Brasil. Desses 37, como disse o Davi, só um pedaço é atingido. 9 bilhões. 9 bilhões em quase 400 dá 2,5% do que o Brasil exporta no ano. Deixa. Até porque o documento americano lá que teoricamente embasou todo esse tarifaço, ele, na verdade, em muitos aspectos, ele elogia políticas adotadas pelo Brasil, especialmente em acordos fechados com países grandes, como Índia e México. E agora o Brasil trata de também fechar um acordo com o Canadá, o Mercosul com Singapura. Então é isso que tem que continuar fazendo. Continua olhando para o mundo, né? Acho que o Brasil tem uma boa geração de empresários agora mais voltados para o mundo. Então, esse salto que é importante o Brasil dar. Então, o Lula falar alguma coisa de vez em quando, faz parte do jogo político. Agora, esse monte de ministro aí, eles deviam estar trabalhando essa hora. O Mauro Vieira falar é perfeitamente compreensível e defensável, porque ele é o chanceler. Você pode até defender a presença do Geraldo Alckmin lá, porque ele coordenou alguns grupos de negociação, então, ok, alguém intimamente ligado a essa negociação. O resto vai para os seus gabinetes para trabalhar. E vão ter não só para trabalhar, como também para ajudar a fechar esses acordos com outros países, porque é isso que o Brasil tem que fazer cada vez mais. Né? Com certeza, Pipa. Inclusive, um dos ministros até deixou claro na coletiva de imprensa que o Brasil segue aberto a novos mercados, olhando outras alternativas, mas, como o Piperno falou, não adianta estar ali, isso no discurso político, só na fala, só na palavra, ele devia estar no gabinete trabalhando, buscando esses novos mercados, uma maneira de mitigar os prejuízos que esse tarifaço pode causar. O Dávila, quando a gente fala também em relação, né, ao governo federal, que tem que buscar alternativa, que tem que buscar outros mercados, talvez uma comunicação direta com o Donald Trump, enfim, é um abacaxi que precisa descascar. No bom português, precisa dar os seus pulos na tentativa também de reverter essa situação ou pelo menos de diminuir o prejuízo, mas politicamente, todo esse tarifaço, quem sai mais enfraquecido? Lula, Flávio ou principalmente a economia nacional? Os três. O Flávio, a família Bolsonaro, porque defendeu as tarifas lá atrás, o que é um absurdo. E, aliás, o próprio Flávio voltou há pouco tempo aos Estados Unidos dizendo que só queria postergar o ingresso das tarifas. Então, ele perde, porque mostra que ele não tem influência nenhuma na Casa Branca. A Casa Branca faz as coisas de acordo com os interesses nacionais norte-americanos e puseram em tarifa. Perde o Brasil, evidentemente, porque vai incidir em alguns produtos que vão sofrer e não vão poder mais vender para os Estados Unidos por causa do tamanho dessa tarifa, e perde o Lula, porque continua explorando politicamente uma coisa que tem que ser tratada tecnicamente. O Piper não trouxe aqui, e é o ponto que eu defendi no meu primeiro comentário, a gente está falando aqui de 2,5% da exportação brasileira. Se vai para essa briga política, não, vamos retalhar. Amanhã vai passar aqui diário oficial, retalhar, porque isso aqui é igualdade de soberania. A gente pode pular, a tarifa pode pular de 2% das exportações para 10% das exportações, o que seria um desastre para o Brasil. Porque há coisas que os Estados Unidos compram do Brasil que a gente não tem para quem vender. Por exemplo, suco de laranja. Quem compra o nosso 90% do suco de laranja americano é brasileiro.
Não tem quem vai comprar 90% desse suco de laranja do dia para a noite. Aliás, ao aumento da parceria dos acordos comerciais com a Comunidade Europeia, com a Ásia, com questão Índia e Canadá, é lógico que é importante. Mas vamos olhar uma coisa, a pauta de exportação brasileira é em cima do agronegócio e minério. E não são duas coisas fáceis de realocar rapidamente, porque existe muito protecionismo agrícola no resto do mundo em torno disso. O Brasil está fazendo acordo com a Comunidade Europeia e está tendo maior dificuldade na Comunidade Europeia com a carne. Então, não é uma commodity tão fácil. Vir assim, não, tem muita gente no mundo querendo comprar o que a gente produz. Não é bem assim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, precisa ter uma política de longo prazo. Sim, é preciso expandir a parceria comercial, é preciso ter mais tratado de livre comércio, tudo isso ok, mas não é fácil mudar essa pauta de exportação tão rápida para produtos de maior valor agregado. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós somos sim um exportador de commodity agrícola e de minério. É isso que nós exportamos. Então, Cássio, é preciso ter muito cuidado nesse momento, é preciso tratar de maneira pragmática e não de uma forma de exploração política pensando na eleição. Tem que pensar no brasileiro, na empresa, no emprego aqui no Brasil.